Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que eu vou iniciar um projeto do zero aqui com Spring Boot. Vou fazer um CRUD do zero, mas a minha ideia não é fazer um CRUD, tá? Eu quero fazer uma série de vídeos onde eu vou mostrar para vocês como que eu implementaria algo de fato no meu dia a dia, tá? Então eu quero fazer algo com escopo reduzido, mas implementando validações, mostrando pequenas melhorias no código que vocês podem fazer, ensinando vocês mesmos até o mínimo que vocês precisam saber sobre teste unitário em Java com JUnit, tá? Então a minha ideia aqui não é seguir um passo a passo, um escopo muito bem definido, na verdade não. Eu vou pegar aqui e minha ideia é passar alguns insights aí para vocês usarem no dia a dia de vocês, tá? Então vamos começar. Vou entrar aqui no site do Spring Initializer. Esse aqui é o site que eu utilizo, né? Acredito que muita gente utiliza quando vai começar um novo projeto. Então eu vou colocar aqui o nome do projeto Tutorial, vou colocar alguma coisa assim. Então vai ficar assim. Então eu vou colocar aqui Description Project to Share Knowledge. Então um projeto para compartilhar ali conhecimento, tá? Então eu vou utilizar Java 17. Então aqui tá tudo certo. Eu sempre utilizo a versão LTS, tá? Então não utilizo Snapshot, principalmente em projetos reais, tá? Claro que se você estiver brincando não tem qualquer problema, pode ter novas features que você pode experimentar aí, tá? Então aqui eu gosto muito de usar Lombok, vou mostrar para vocês ali, não sei se todos vocês conhecem, mas eu sempre utilizo, tá? Então eu vou fazer REST, né? Se vocês não sabem o que é REST, vocês querem um vídeo sobre isso, posso fazer para vocês também. A gente vai utilizar a Postman ali para testar as minhas APIs. Eu vou utilizar aqui também, não vou utilizar nada de security, vou utilizar o JDBC API aqui, ó, que define a conexão ali com o banco de dados. Provavelmente eu vou utilizar H2, que é um banco de memória, onde eu não tenho que provisionar nada, tá? É muito bom para vocês brincarem em casa, muito mais fácil do que ter que fazer algo aí, subir uma instância ou qualquer coisa do tipo. Então eu vou utilizar Spring Data JPA para me ajudar a fazer as queries lá, depois eu posso mostrar para vocês. JDBC também. E aqui tem aqui também o driver do H2 aqui, ó, H2 Database, que é o que eu vou utilizar, tá? Acredito que isso é tudo, não vamos precisar de mais nada. Só dando uma olhada aqui pra gente ver se a gente esqueceu algo. Aqui são para bancos de dados não relacionais. Mensageria não vamos utilizar. I/O também nada aqui. Se a gente quisesse usar validações do BIM, seria aqui, mas eu também não vou utilizar. Aqui é mais para DevOps, Spring Boot Actuator, para você ver ali o Health Check, ele já expõe aqui para você de maneira muito fácil, mas também não vou utilizar. Não vou utilizar nada aqui de testing também. Então acredito que é isso, tá? Vamos começar o projeto então. Você coloca aqui Generate, já vai vir aqui. Tutorial. Então vou abrir meu IntelliJ aqui. Minha ideia favorita. Tava criando um projeto aqui para ensinar vocês aí como que eu penso na hora de refatorar alguma coisa. Depois posso voltar com isso. Só vou copiar aqui, vou extrair. Opa.
Vou só renomear aqui, vou chamar de Project. Acredito que já vai aparecer aqui, então Project, só a gente abrir. Load Maven Project. Só esperar carregar isso aí. Carregou, vou tentar subir a aplicação aqui a primeira vez, só pra gente ver se está tudo certo. Ainda tá fazendo o download aqui de algumas coisas. Eu gosto de sempre rodar quando eu baixo, só para ter certeza que está tudo funcionando e que os problemas que apareceram fui eu que causei realmente, tá? Então, você pode ver que o projeto subiu, Started Application, em 2 segundos, fechou. Agora eu vou terminar ela aqui. E agora eu vou começar criando uma API, tá? Então eu vou expor um endpoint REST, por exemplo. Eu vou chamar aqui de controller, tá? Podia ser adapter, research, isso não importa muito. Eu vou chamar aqui de user, por exemplo, user controller. Então, criado. Aqui a gente utiliza REST controller e request mapping. Acredito eu que seja isso, não lembro sempre, tá? Então aqui eu vou chamar de users. Pode ver que o meu autocomplete já está me ajudando aí. Aqui eu vou criar só para retornar um name aqui, só para a gente testar. E aqui você coloca get map. Então eu vou colocar aqui um retorno default. Vou colocar hello world aqui. Vamos subir e olhar se está tudo certo. Não sei se vocês sabem, mas todos esses componentes do Spring por default eles são bin, tá? Bin significa que esses bins, na verdade, perdão, por default eles são singletons, ou seja, tem apenas uma instância dele para toda a aplicação. É como se ela fosse compartilhada. Ela é de fato compartilhada porque só tem uma instância, tá? E o Spring faz isso para não ter que ficar instanciando e otimizar um pouco aí a sua aplicação. Então vamos abrir meu Postman aqui para testar se aquele endpoint que eu fiz está funcionando. Aqui eu estava fazendo uns testes com a OpenAI. Users. Como vocês podem ver, Hello World funcionando perfeito. Tá, então qual que é a ideia aqui? Agora eu vou criar um service, tá? Lembrando aqui que eu estou fazendo uma arquitetura super simples, tá? Para fins de aprendizado, não acredito que vai ser isso que vai fazer qualquer diferença, tá? Então vou chamar de user service. Só vou voltar aqui a pasta. Ele vai ser um service. E aqui eu vou chamar de... eu vou colocar save aqui. Agora não vai salvar nada, né? Mas futuramente vai. Eu vou criar também aqui entities, tá? Que é o que eu vou salvar no banco. Vou chamar de user.
é uma entity. Precisa ter um ID, por isso que já está reclamando aqui. Então, private, opa, ID, vou colocar para gerar automaticamente, tá? Pessoal, uma dúvida que muita gente tem é porque se você está vendo aqui, eu estou tirando várias anotações de cabeça, tá? Mas eu faço isso porque eu já estou muito acostumado, mas não necessariamente vocês têm que lembrar de tudo isso. Por exemplo, aqui eu vou precisar configurar o H2 e eu não lembro como configura de cabeça. Então o que eu vou fazer? Vou pesquisar na internet, tá? Sem problema algum, e a gente pesquisa muito no dia a dia, tá? Aqui vai ser minha column. Vou chamar de name, tá? E qual que é a ideia, galera? Com esse pequeno projeto eu vou conseguir compartilhar com vocês diversos padrões aqui que eu utilizo no dia a dia e que é importante que vocês utilizem, tá? Então aqui eu vou definir o nome da tabela, vou chamar de users. Aqui eu vou colocar getter e setter, tá? Na verdade eu vou utilizar o data que já tem o getter e o setter e também o equals hashcode. Para o Hibernate funcionar ele precisa de um construtor vazio, então já vou colocar no args e all args. Se você não sabe, isso aqui que eu estou usando do Lombok é para eu não ter que definir na mão, tá? Então é o equivalente a utilizar isso aqui. Então aqui, ó, eu posso tanto fazer assim ou usar essa notação no args constructor, tá? A mesma coisa serve para o all args e o @data. Se eu uso @data, eu não preciso utilizar aqui, ó, getter e setter, tá? Então, ó, posso colocar aqui na mão ou poderia simplesmente utilizar o @data que vai dar na mesma coisa. Eu já vou adiantar para vocês que nem sempre é recomendado que vocês usem @data, tá? Mas para fins de aprendizado e para começo do projeto a gente vai começar assim e conforme a gente for avançando eu vou explicando por que isso não é correto. Para a gente salvar alguém no banco de dados a gente vai precisar de um repository, tá? Então eu vou criar aqui também um repository. Que ele vai ser uma interface, porque o JPA repository que vai nos ajudar a salvar é uma interface. Então aqui, ó, às vezes a gente não lembra o que vai passar por parâmetro. Então o que vocês podem fazer é dar Ctrl P aqui, ó, e você olha, primeiro ele tem o T, que é o objeto, depois ele extends ali, o segundo parâmetro vai ser o ID. Então primeiro eu coloco aqui user, e depois o tipo do ID, que no meu caso aqui eu defini como long, ó. Beleza, aqui eu posso colocar repository também, que é uma anotação do Spring, tá? E vamos lá, agora vocês vão aprender o primeiro padrão aqui de projeto. Vou colocar aqui, ó, private user repository. Isso aqui que eu estou fazendo se chama injeção de dependência, tá? É muito comum em projetos você verem auto-wired assim, ó. Daí aqui eu vou colocar this.save e aqui eu vou criar um user aqui na mão, tá? Por enquanto. E aqui eu vou colocar um ID nulo, porque eu vou deixar que o meu banco gere para mim. E aqui eu vou colocar meu nome, John, por exemplo. Vou retornar aqui esse usuário salvo. Então já estou retornando. E agora eu vou chamar esse service lá a partir do meu controller, tá? Vou utilizar AutoWard aqui, só para vocês se acostumarem, mas já sabendo que não é o certo a se fazer, tá? Quando a gente vai salvar algo, normalmente a gente utiliza post mapping, que a gente utiliza post como para salvar coisas. Aqui eu vou retornar o próprio usuário que está salvo. Isso também não é correto. E eu vou falar o porquê.
Beleza, aparentemente tudo funcionando, menos porque não vai estar funcionando porque a gente não configurou ainda o banco de dados, tá? Vamos só olhar se a aplicação vai subir. Lembrando, isso daqui se chama injeção de dependência. Isso que eu fiz com o User Service e isso que eu fiz com o User Repository. Por que injeção de dependência? Porque o meu serviço depende do meu repository para funcionar corretamente. Por quê? Porque cada coisa aqui na sua aplicação, quando você estiver desenvolvendo, tem que ter uma responsabilidade única, tá? Então, se você ver, para que serve nosso User Controller? Ele serve simplesmente para expor as APIs que a nossa aplicação deseja mostrar. Que no caso vai ser um CRUD simples que vai salvar, vai editar, enfim. Depois vou até alterar o nome aqui para Save. A aplicação subiu. O que a gente vai fazer agora é configurar o banco, tá? Normalmente as configurações a gente coloca aqui no Application Properties. Quando a gente precisa configurar o banco, normalmente o que eu faço? Eu venho aqui, H2 Configuration Spring Boot. Eu queria mostrar para vocês de fato como que a gente faz essas configurações. Então nem tudo tem de cabeça e eu quero mostrar para vocês aqui a vida real, tá? Então vou abrir o POM, que é onde a gente coloca nossas configurações. Então aqui já tem o Spring Boot Starter Data JPA, que é esse primeiro, então eu não vou colocar, apenas o H2. Aqui já tem também, para quem não sabe, essas são todas as dependências do nosso projeto. E essas são as configurações que eu quero, tá? Eu vou deixar essas senhas padrões aqui, eu posso deixar esse nome, se eu quiser eu posso alterar. Pode ser TSDB por enquanto e vamos subir aqui a aplicação para a gente ver se está funcionando. Aparentemente subiu normal, só que eu quero que o Hibernate ele gere a minha entidade automaticamente, tá? Aqui ele ainda não está fazendo isso. Então vou colocar aqui Hibernate Auto Create Table Spring Boot. Essa aqui é o que eu preciso, DDL Create, então ele vai criar para mim automaticamente aqui. Aqui é uma estratégia de naming também. Acredito que só essa daqui seja suficiente para a gente. Também vou configurar aqui, ó, ele vai mostrar o SQL que ele vai estar utilizando tanto para criar como para fazer get e assim por diante. Vamos tentar subir de novo a aplicação. Vamos dar uma olhada nos logs. E aqui você pode ver, ó, que agora ele já criou minha tabela. Ó. Então, create sequence. Depois ele veio aqui, deu um create table users, ID, big int, name e criou minha primary key. Então, só com esse show SQL, isso já passou a acontecer aqui perfeitamente, tá? Vamos tentar agora salvar no banco de dados de fato. Então a gente vai vir aqui no nosso Postman. Mudei aqui o método para post. Não estou passando nada, tá? Se você olhar aqui, depois a gente vai passar o name de fato, mas por enquanto só para testar eu vou fazer assim. E como você pode ver, isso daqui está salvo de fato no meu banco, tá? Então agora vamos evoluir um pouco a aplicação. Eu quero criar um getAll que vai retornar todos os usuários. Eu vou salvar um usuário com nome igual aqui. Então, ó, já foi a ID 2. Vou dar um getAll aqui. Que vai me retornar uma lista de usuários, tá? Sempre que a gente busca algo, o que a gente usa de método getting? Getting é sempre que você vai buscar alguma coisa no banco, tá? Vai consultar. Não sei se você utiliza IntelliJ, mas eu gosto muito de IntelliJ. Eu sempre faço algo assim, ó. Se não tem o getAll, ele vai ficar em vermelho. Eu dou um Alt Enter e Create Method. Pronto. Ele já cria aqui com a assinatura correta. Então eu vou chamar aqui meu User Repository. Vou dar um this.userRepository getAll. FindAll, na verdade, perdão. Só por desencargo de consciência, eu quero falar algo para vocês, tá? Vocês estão vendo que eu estou utilizando métodos que eu não criei, tá? Esse save, FindAll. E de onde vem isso?
vem desse extends que eu estou dando aqui do JPA Repository, que ele já me entrega diversos métodos ali para que eu utilize no meu dia a dia, tá? São diversos métodos que a gente utiliza, delete all, get by ID, delete all não é tão comum, né? Find all e assim por diante, tá? Só para vocês saberem. Eu também vou fazer um find by ID, que é muito comum no nosso dia a dia, que é quando a gente quer buscar os dados de um usuário em específico, tá? Então vamos dar um find by ID aqui. E vamos chamar aqui find by ID. Esse ID a gente vai receber ele aqui na URL, tá? Então vai ficar assim, /1, /2 e assim por diante. Então vamos colocar aqui path variable, que é quando a gente vai receber algo com barra aqui, ó, por exemplo. E tem outros que vocês vão ver mais à frente, tá? Então vamos colocar aqui ID. Você pode ver que eu estou utilizando aqui inteligência artificial, que é Tab9, ela completa um pouco o meu código, tá? Então vou usar aqui Finon, eu sempre gosto de utilizar Finon. Na verdade eu nem preciso utilizar esse não tenho certeza se eu preciso utilizar o ID porque eu estou passando só um path variable, mas vamos testar. Então, ó, você pode ver que esse método não existe, minha ideia está reclamando, então eu vou colocar create method. Como eu fiz antes, ela já criou aqui para mim, tá? Eu sinceramente acho que é muito importante você conhecer os atalhos da sua IDE, porque isso aumenta muito sua produtividade. Vamos dar um find by ID e passar o ID aqui. Só que perceba, esse ID na verdade é um long, tá? Então, vamos voltar aqui. Ó, o autocomplete me enganou aqui, eu nem percebi. Então alterei, vim aqui e vou alterar para long. E mudar a assinatura do método, porque eu acabei de ver que eu fiz errado aqui, ó. Então vai retornar um user. Aqui eu vou colocar, caso não encontre, o find by ID retorna um optional, porque ele pode estar presente ou não, certo? Então, caso ele não encontre, eu vou colocar um or else throw new not found exception. Na verdade não é correto, vou colocar illegal argument exception, tá? Depois a gente melhora esse código. E vou colocar aqui user not found. Vamos subir a aplicação. Ó, deu erro. Vamos ver lá na prática porque que deu erro. Tá falando aqui, ó, mapeamento ambíguo. O que isso significa? Significa que aqui no meu controller eu tenho dois métodos que mapeiam para getMapping, como você pode ver aqui, ó. Lembra que eu falei que não precisava do ID? Na verdade precisa. Por quê? Porque eu preciso avisar aqui no meu getMapping que eu vou ter algo /ID, tá? Esse ID, se eu não me engano, é dessa forma aqui. E aqui no path variable você vai passar ID dessa forma. Então ele vai entender que o que vai vir aqui depois da barra é um ID, que vai ser um path variable, que você vai receber aqui como long. Então vamos tentar subir a aplicação de novo. É muito legal que vocês vejam esses erros no dia a dia, tá? Porque às vezes vocês acham que a gente que é desenvolvedor sênior, tech lead, ou sei lá o que, a gente faz algo da cabeça e funciona... Ei, caralho. Funciona perfeito. Erro técnico aqui de gravação, caiu tudo aqui. Voltando. Então vamos voltar, a aplicação subiu. Salvei um novo usuário aqui. Vou salvar outro aqui. Todos com o mesmo nome, né? Porque vocês lembram que eu não setei diferente. Vou colocar o get. Esse get é equivalente ao get all, porque eu não estou colocando nada aqui. Então vai trazer tudo que está salvo. Então tem 3 de John. E agora eu vou passar /2, né? Que é para trazer esse daqui. Então trouxe esse cara aí. Como vocês podem ver, está tudo funcionando. Vamos melhorar um pouco esse código, tá? Aqui eu vou passar a receber um request body, que eu vou chamar de user, que é do tipo user. Porque agora eu quero passar a salvar esse cara, tá? Então aqui, ó, de novo, na IDE eu posso vir aqui, ó,
Alt, Enter e tem ali, ó, adicionar user como primeiro parâmetro no método save. Então posso vir aqui, já estou recebendo aqui. Então agora eu vou receber aqui, ó, o name que eu vou passar lá no Postman, tá? Então vamos subir a aplicação de novo. Vamos voltar para o post aqui, porque lembrem, quem salva é o post, tá? Como eu vou passar o name, então a gente vai usar raw aqui, JSON, e vamos passar exatamente igual, tá? Aqui, ó, eu escrevi name, então vai ser name. Então, name, e aqui eu vou passar teste, só para vocês verem, tá? Então subiu a aplicação, started, perfeito, enviei, e pode ver aqui o nome que foi salvo, teste. Agora eu vou colocar aqui Júlia. Salvo. Agora vamos dar um get. Retornou os dois que estão salvos. E só para testar, agora eu quero só os dados da Júlia, tá? Mais específico, então a gente coloca aqui 2. Então retornou específico. O que falta para o nosso CRUD ficar completo? Falta a gente deletar e falta também a gente conseguir editar os dados de uma pessoa só, tá? Então vamos fazer agora o delete. Quando é delete, tem um método no REST que é só o delete aqui, ó. A gente vai utilizar ele agora. Então delete mapping. Normalmente o delete é por ID, então vou passar o ID igual eu passei aqui, porque eu vou receber como parâmetro por path variable, igual eu fiz ali em cima. Então vamos chamar o método de delete. Vou colocar que ele vai retornar void, ou seja, não vai retornar nada. Se der certo, consequentemente você vai ter um status 200, tá? Então, o método não existe lá no service. Só para vocês verem, tá? Eu vou entrar aqui no service, vocês podem ver que não existe, tá? Vou voltar lá no controller, ele vai criar para mim, ó. Perfeito. Algumas pessoas, antes de executar o delete, faz o find by ID, a gente pode fazer isso, mas eu não vou fazer agora, porque quero simplificar ao máximo, tá? Então, vou colocar this user repository, delete, by ID, que é o ID que eu estou recebendo. Por que eu posso querer fazer um find by ID? Porque caso você me passe um ID que não existe, eu posso querer retornar um erro, tá? Então, beleza, delete by ID, perfeito. Vamos subir a aplicação de novo. Vamos salvar um novo usuário, não existe nada na base, tá? Vou fazer um get all para vocês verem, não tem nada. Por quê? Porque esse banco de dados que eu estou utilizando é em memória, tá? Eu posso fazer em arquivo depois, mas quando está em memória, sempre que eu restarto a aplicação, apaga todos os dados. Então, salvei. Então ficou Júlia, tá salvo. E vou salvar eu também, colocar aqui João Victor, que é meu nome. Talvez vocês não sabiam ainda, agora vocês sabem. E agora eu vou apagar, eu vou fazer um get all só para vocês verem antes. Então vamos mudar aqui para get. Trouxe todo mundo. Então agora eu vou apagar apenas a mim, que sou ID 2 aqui, se vocês pegar ID 2, passar o método delete. Então vamos lá. Como vocês podem ver, status 200, então deu tudo certo. E vamos fazer um get all agora para ver se o que eu estou falando é verdade, tá? Então get all e realmente só tem Júlia salvo. O que a gente pode melhorar agora, tá? Para ficar completo o nosso código, o que falta? Falta a gente salvar agora a edição de dados. Então, vamos colocar aqui put mapping, que é o que a gente utiliza normalmente para fazer a edição. Aqui eu vou receber duas coisas como parâmetro. Por quê? Porque eu preciso receber um request body, que é o que eu vou receber do usuário, que ele vai me passar, igual eu recebi aqui em cima no post mapping, como vocês podem ver. Vou até copiar daqui, voltar lá no final e colocar aqui já. Como eu falei, eu sempre gosto de colocar final. E aqui eu vou chamar de update o método. E eu vou passar o ID e o user. Depois eu vou falar para vocês por que eu fiz dessa forma, que não necessariamente é a mais indicada, enfim. Então, criei um método,
Perfeito. Eu vou colocar aqui para ele, vou chamar aqui o método de update também que eu esqueci. Eu vou colocar para ele retornar o usuário salvo, tá? Então, return, ele está reclamando por quê? Porque o meu método está void aqui no service. Eu posso vir aqui, ó, e colocar para ele retornar meu user e ele vai editar lá para mim automaticamente. Então, como você pode ver, isso já aconteceu. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou chamar um find by ID. Que vai retornar o meu user, tá? Vou chamar de saved user. E o que eu vou fazer? Eu vou atualizar esse name com o name que está sendo passado aqui. Então, get name e vou salvar user repository save de user. E vou retornar o que o meu método save me retorna, que já é o meu user salvo, tá? Então, fechou. Vamos olhar se esse método funciona, olhar se está tudo certo, put map. Subiu, então vamos lá. Não tem nada no banco, porque como eu falei para vocês, está em memória. Vou salvar o primeiro, vou colocar João Victor aqui. Só que beleza, eu não utilizo João, eu utilizo Victor apenas e meu sobrenome. Então eu vou alterar aqui, colocar put, vou passar meu ID que foi salvo no banco, que aqui foi 1. E o que eu vou fazer agora? Vou passar o name que eu quero. Vai ficar aqui Victor Chagas. Então, como vocês podem ver, ID 1 ficou salvo onde estava João Victor, agora está Victor Chagas. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui um CRUD feito do zero. Não sei quanto tempo durou esse vídeo, mas explicando, fazendo dessa forma. Enfim, tem muita coisa aqui para melhorar. Espero que vocês gostaram desse vídeo aí, que vocês acompanhem a evolução do código, onde eu vou explicar diversos padrões e por que esse código tem diversos problemas. E se você gostou, já deixa um like aí no vídeo, já se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos onde eu vou fazer esse código muito melhor, vou deixar ele de uma forma muito mais dentro dos padrões que a gente utiliza no dia a dia. E é isso, tamo junto, é só o começo.